Bem-vindo ao Mar de Letras. A nossa convidada de hoje nasceu na Guiné-Bissau e cresceu em Portugal, mas nunca perdeu a ligação ao seu país de origem e hoje, muitos anos depois, faz essa mesma ligação através dos seus escritos. Vamos conhecer Cátia Casimiro. Cátia, bem-vinda ao Mar de Letras. Como eu acabei de dizer, nasceu na Guiné-Bissau e ainda muito nova rumou a Lisboa. O que é que retém de memórias da sua terra? Olá, muito obrigada por este convite, antes de mais. Portanto, eu vim com 3 anos de Muito Bissau, pequenina. muito pequenina mesmo, mas aos 6 anos regressei por um período muito curto de férias e, a experiência que mais me marcou nesse pequeno período que estive lá foi brincar descalça na rua e começar a chover. Este momento, para mim, até hoje, eu acho que foi o momento de mais liberdade que eu senti em toda a minha vida. Consigo ainda hoje, passado quase 40 anos, sentir o cheiro da chuva, sentir, portanto, visualizar aquele momento e sentir felicidade, liberdade dentro do meu Sobretudo coração. quando crescer em Lisboa é exatamente o contrário. Ninguém recomenda a uma criança que brinque à chuva. É assim, na Sintra. década de 70, 80, ainda brincávamos na rua. Portanto, ainda fui a Sim, mas geração à que brincou na chuva... rua. Mas nunca com esta liberdade. E descalça, ainda por cima, O nunca facto, com o esta facto de ser liberdade. digamos que uma visitante reincidente da Guiné-Bissau ajudava a ter menos saudades ou cada partida era sempre muito difícil? É assim, eu penso que qualquer guineense, o maior desejo dele é viver no seu país, não é? Portanto, não estar lá é difícil, sempre. Embora a nossa integração aqui em Portugal também não tenha sido difícil. Fomos bem integrados, mas pronto, o nosso sonho seria sempre Voltar. estar lá. O pai da Cátia perseguia uma carreira desportiva e é por isso que a Cátia vem para Portugal. A Cátia tem paixão pelo futebol ou nem por isso? É assim, gosto de futebol, mas não sou fanática por futebol. Até porque quando viemos com os meus pais, eu ia aos treinos, ia assistir aos treinos de futebol do meu pai e foi uma coisa que para mim tornou-se vulgar. Claro. Assistir futebol tornou-se vulgar. Depois disso o meu filho também, houve ali um período que era futebol todos os dias, quase todos os fins de semana, e eu já não podia ver bolas à frente. Mas isso tem a ver com o meu passado. Sim. E depois com a criança. Mas... Não tinha uma paixão por aí além. Gosto de futebol, Só, mas só não mesmo por sou... curiosidade, como é que correu a carreira do seu pai por cá? É assim, teve cá a jogar profissionalmente, penso que até até inícios dos anos 90, depois abandonou o futebol. A Cátia cresceu perto de Lisboa, na zona de Sintra, com as tais raízes guineenses. O que é que sente que ia assimilando de cada uma destas duas culturas que, no fundo, foram o seu viveiro enquanto pessoa? Em casa, sempre, a família, portanto, sempre fez questão de nos lembrar de onde é que nós viemos. Portanto, isso foi sempre algo que sempre fizeram questão de frisar, para nós nunca nos esquecermos de onde é que viemos, portanto, e a nossa cultura e a nossa tradição. Mas também houve sempre um equilíbrio de dizer nós estamos num país que não é o nosso, portanto, vamos também contribuir onde estamos e vamos integrar-nos da melhor forma possível e sermos os melhores possíveis na sociedade que nos recebeu. Portanto, houve sempre aqui um equilíbrio entre os dois países, Certo. entre as duas culturas. Como é que a Cátia encontra os livros na sua meninice? O meu encontro com a literatura veio desde muito cedo. A minha mãe conta que eu, com 6 anos, andava sempre com um caderninho e uma caneta a fazer entrevistas. E, curiosamente, as minhas perguntas eram sempre as mesmas, independentemente da faixa etária da pessoa. Eu tanto fazia as mesmas perguntas à minha irmã, que tem 3 anos, como alguma visita que fosse lá com 60. Era sempre: como é que te chamas? Quantos anos tens? Tens filhos? Que fosse uma criança de 3 anos ou não. Como é que se chama o teu pai? Como é que se chama a tua mãe? Portanto, e lembro-me até de uma vez, isso lembro-me perfeitamente, perguntar a uma senhora mais idosa, portanto, mexer nas memórias dela sobre a mãe dela, porque para mim era uma pessoa, eu não tenha... Sim. Não existia a morte na minha cabeça, e para mim todas as pessoas eram eternas, não é? Então para mim a mãe dela estaria viva, não é? E ela: olha, minha mãe já faleceu, e aquele faleceu para mim. Falecer? O que é falecer? Para mim, fazia sempre as mesmas perguntas a toda a gente. Quem a visse nessa altura, a crescer com a caneta e com o papel a fazer entrevistas, se calhar pensava: será que vai ser jornalista? Passou-lhe pela cabeça? Sim, passou, por acaso passou. Mas depois
Não sei, camuflei-me ali um bocadinho através das palavras e da escrita e achei que se calhar o meu perfil fosse mais introspectivo, mas não tão exposto Certo. como sendo jornalista. Eu sei que o primeiro livro que lê e que a marca é a história de um neurocirurgião americano. O que é que esta leitura em concreto veio mudar na sua vida? Esta leitura veio mostrar que tudo é possível, que basta nós trabalharmos muito e termos um foco, não é? Termos uma meta e um objetivo e caminharmos nesse sentido. Foi um livro de Ben Carson, primeiro neurocirurgião afro-americano nos Estados Unidos, portanto, que fez uma separação de duas gêmeas siamesas e esse livro chama-se Mãos Dotadas. Esse livro marcou-me na minha adolescência realmente e veio mostrar que tudo aquilo que eu gostasse de fazer naquela altura, qualquer caminho que eu decidisse seguir naquela altura seria possível. Portanto, bastava acreditar e procurar, portanto, aprender sobre aquilo que gostaria de fazer e ir por aquele caminho. Portanto, foi um livro, para mim, fantástico naquela altura. Também muito novinha, e à conta da sua paixão pela música, a Cátia escreve a letra de uma canção que depois vai ganhar um concurso. Como é que foi isto? Foi na escola secundária. Mas sim, chamava-se Vamos Dar as Mãos. Não sei se tinha... Agora, olhando para trás, se calhar teve aqui. Mas, as mãos dotadas, vamos dar as mãos. Dotadas, vamos dar as mãos. Falava também do ambiente, mas de sermos unidos. Sim, escrevia letras, escrevia música e ganhou o Festival da Canção que nós fazíamos na escola. Acho que foi o meu primeiro troféu. Quando é que a Cátia nota que começou a escrever coisas que guardava? Comecei a escrever coisas que guardava. Não há aqui um período específico. Eu acho que desde sempre... Foi sempre guardando. Sim. Mas eu sei que no caso da Cátia, a experiência de ser mãe veio aumentar, por assim dizer, a urgência de escrever, não foi? É assim, a minha paixão pela escrita veio mesmo desde muito nova, portanto que ou seria jornalista, ou... com as letras, a paixão mais pelas letras. Sim. Depois pensei, se calhar vou ser advogada, não sei, gostava das leis, de ler os livros, mas os trabalhos de escola, talvez despertou aí mais o meu lado infanto-juvenil, os trabalhos de escola do meu filho, despertaram em mim outro interesse. Comecei a ver que gostava daquilo, gostava de estar com crianças, gostava de ouvir o que é que elas tinham para dizer, gostava de escrever aquilo que ouvia, gostava do mundo fantástico das crianças, desse imaginário. Eu acho que foi a partir daí que comecei a despertar para o lado da fantasia e para o infanto-juvenil. Há o ato de escrever, e no seu caso já escrevia, por assim dizer, desde sempre e guardava, e depois há a decisão de publicar. No seu caso, quando é que se sentiu que já teria material com qualidade, por assim dizer, para poder ser levado em conta pelas editoras? Eu nunca acreditei muito que pudesse ser levado em conta pelas editoras. O meu filho é que começou a ler as coisas que eu escrevia e disse-me que se calhar estaria na altura de começar a partilhar, porque escrevia só ali para o nosso núcleo, quer dizer... pronto, eu disse assim, eu gosto de escrever. Ele disse, sim, mas qualquer pessoa que escreve, e é verdade, o seu maior objetivo é que o maior número de pessoas leiam, não é? Partilhar aquilo que escreve. E então foi aí que eu me, talvez, recordei dos Mãos Dotadas, que veio... E ganhou um foco. E ganhei um foco e lembrei-me, não, tudo o que nós quisermos, não é? Se me focar naquilo e trilhar o caminho certo, eu chego lá. Então comecei a contactar as editoras, e como é que foi esse caminho? Foi um caminho trabalhos. difícil até chegar à publicação da primeira obra? A publicação nunca é um trabalho fácil, pelo menos da pouca experiência que tive, penso que nunca é um trabalho fácil. Mas quando escrevi o Íris e o Jogo das Cores, quando apareceram várias editoras interessadas, eu percebi que a história tinha pernas para andar. Depois tinha umas ilustrações de um ilustrador cabo-verdiano, que é o Silvio Spínola, que prontamente aceitou o desafio. Mas o trabalho de publicação, pelo menos o meu primeiro trabalho de publicação, não foi um processo fácil, não é? Mas a partir do momento que escolhi a editora com a qual queria trabalhar e arrisquei, porque pronto, tive que arriscar, foi aqui uma ousadia da minha parte, as coisas começaram, a porta abriu-se e eu passei por ela. Foi isto que aconteceu. Este é o seu primeiro livro, ainda agora o mencionou, chama-se Íris e o Jogo das Cores. Qual é a mensagem que esta história contém? Esta história fala sobre a amizade. Fala sobre a amizade e o respeito pela diferença.
A Iris é uma criança que é diferente das outras todas. Fala também de representatividade, portanto, está cheia de metáforas. É um mundo fantasioso, onde tudo pode acontecer, num planeta chamado Colorido. E tem mais duas personagens, que é o Orlando e a Lara. O Orlando é um jovem africano com um grande afro roxo. A Lara é uma menina ruiva, com muitas sardas. E a Iris é uma menina que tem os cabelos com muitas cores. Mas a Iris tem um problema, não consegue socializar, não sabe brincar com outras crianças. E estas outras duas personagens vêm ajudar e vêm provar que a amizade, quando é genuína, tem muita força e as suas consequências também são muito positivas na vida de quem aceita, quem sabe receber também. A Cátia já mencionou há pouco que este livro é ilustrado pelo Silvio Spínola, que é um ilustrador cabo-verdiano com um estilo, vamos chamar-lhe futurista. Exatamente. Acho que é a definição certa. Como é que estabeleceram esta parceria criativa? O Silvio é um jovem que era amigo de um amigo do meu filho que faz ilustrações. Ele mal leu a história, achei que realmente o livro tinha pernas para andar, porque ele mal leu a história, fez-me logo algumas ilustrações nesse estilo. E eu, na minha cabeça, estava num mundo fantástico, num planeta realmente que não era o planeta de 2018, que foi quando o livro foi publicado. Não, eu não estava em 2018, eu estava num planeta mais à frente. E quando o Silvio conseguiu captar isso, sem eu lhe ter mencionado que essa seria a minha intenção, só de ler o texto, portanto, as coisas concretizaram-se e não sei, ele conseguiu ler a minha mente, não sei como, houve aqui uma empatia quase sobrenatural, posso dizer isso. E ele fez realmente os desenhos futuristas sem saber que a minha intenção seria essa. Mas eu, quando escrevi um mundo fantástico de colorido, crianças com várias cores, portanto, seria num planeta mais à frente, não seria em 2018 quando quis publicar. Por falarmos em empatia e em apreciação pelo seu trabalho, Tony Checa, que já foi nosso convidado aqui no Mar de Letras, deixa um testemunho sobre a nossa convidada de hoje. Eu conheço a Cátia já faz algum tempo, desde quando ela decidiu enfrentar o grande público com a sua primeira obra, literatura infantil, e naturalmente devo dizer que a mim me surpreendeu imenso, pela positiva, pela inovação, pela abordagem, pela forma como cria e trata os personagens e também pela maneira de contar, toda uma plasticidade, a preocupação com os pormenores. Eu auguro que Cátia, que faz parte de uma nova geração de escritores guineenses, tendo enveredado pela área da literatura infantil, ela vai longe. E, à medida que vai avançando, vai tendo mais conhecimento, vai dominando a área, ela poderá, inclusive, ir beber um bocado daquilo que é a oralidade guineense, onde existe uma quantidade enorme de literatura oral sobre as crianças, para as crianças, uma coisa fabulosa. A Cátia vai dar que falar ainda. Há aqui uma admiração recíproca. Como é que se dá o seu encontro com Tony Checa? Portanto, foi através quando eu publiquei o Iris e o Jogo das Cores, eu ainda não conhecia o Tony Checa. Tenho uma prima minha, que é Khadija Monteiro, jornalista também, que percebeu que eu estava muito, muito triste porque eu não tinha ninguém representante da Guiné-Bissau a participar neste processo. Todas as portas que eu bati, que não estavam diretamente relacionadas comigo. Portugal abriu umas portas, Angola, Brasil, Cabo Verde, até São Tomé, que é mais pequenino, e a Guiné-Bissau não. E eu fiquei muito triste, eu dizia-lhe isso, como é que é possível eu querer que as crianças do meu país também tenham acesso à minha história, até porque sei que há aqui um grande déficit porque há grandes escritores guineenses, mas eles escrevem poesia sobre crianças, ou não escrevem para as crianças. E o meu objetivo aqui era, de uma forma muito minúscula, reconhecendo a minha insignificância na altura, mas querer dar aqui um passo diferente, escrever para as crianças, não só sobre as crianças. E eu estava muito triste e ela disse-me, eu conheço alguém que se calhar te pode ajudar. Mas eu já estava muito desanimada. Fiz o lançamento do livro na Biblioteca Nacional de Sintra, ali tudo muito bonitinho, quando vejo o Tony Checa a chegar. E ele veio. Alguém veio. Eu nem pensei que ele veio, eu pensei, alguém veio. A partir daí, eu não larguei mais o Tony Checa, portanto, quase posso dizer que tornou-se no meu mentor em tudo o que se diz respeito à Guiné-Bissau.
e foi a porta de entrada que eu tive para o país que me viu nascer, mas que, infelizmente, no que diz respeito à cultura e à literatura, pouco apoia ou nada apoia quem quer contribuir para o país, nesse sentido. Depois do livro, a Cátia começou a participar em eventos, em tertúlias, em encontros de escritores. Guiné-Bissau e as suas crianças ganharam, por assim dizer, uma voz. Felizmente. Mesmo antes de publicar o livro, sempre tive esse interesse de participar em eventos relacionados com poesia, tertúlias, portanto, sempre gostei de participar, de ir ouvir e declamar. Mas falava sobre outros autores, não é? Mas a partir do livro do Íris e o Jogo das Cores eu tive a minha própria voz, a minha própria identidade, felizmente, e consegui aqui, de uma forma ainda muito pequenina, mas fazer algo, não é? Não, eu penso que é para todas as crianças, porque o livro tem uma história que é universal, com valores universais, mas que eu gostava também que as crianças da Guiné-Bissau, que eu pudesse dizer, eu sou uma escritora da Guiné-Bissau e estou a escrever também para as crianças da Guiné-Bissau. E felizmente a coisa aconteceu. Vamos ver, espero que possa ganhar outra dimensão. Nessas suas andanças de encontros de escritores, tem um que parece que é especial, por assim dizer, onde vem a conhecer a Adela e a Celsa, que são uma escritora e uma ilustradora, que se entusiasmam com a perspectiva de um trabalho feito a três. Este encontro foi em Cabo Verde. Foi em Cabo Verde que aconteceu, mas havia escritores da lusofonia, portanto, quase estavam lá todos representados, e estas duas senhoras da Galiza que fazem questão de dizer que falam português, portanto, e que defendem a língua portuguesa com garras e unhas, duas guerreiras e excelentes pessoas e profissionais. Mostraram desde logo, eu penso que ficaram emocionadas um bocado com este meu vazio em relação ao meu país. Portanto, eu digo sempre, ok, tenho aqui um livro que as crianças portuguesas podem ler, que qualquer pessoa pode aceder à internet porque ele tem formato digital em qualquer parte do mundo e pode ter aqui acesso à história, mas as minhas crianças, não. Isto para mim era algo que era uma pedra no meu coração. E depois elas disseram, mas isso tu tens de continuar a trabalhar. Pronto, houve ali logo uma empatia por parte delas. Eu disse, não, continuar a trabalhar sempre estive, tanto que tenho uma história aqui já toda preparadinha, que é o Abutre Vaidoso, que foi depois o seguinte livro, que foi fruto deste encontro, em que eu não tinha ainda o prefácio nem as ilustrações. Quando eu disse isto, elas disseram, espera aí, não tinhas, manda-nos o texto, porque elas também são um bocadinho rigorosas naquilo que fazem, manda-nos esse texto para nós avaliarmos e para ver o que é que se pode fazer. Eu, tudo bem. Foi a partir deste encontro realmente que o Abutre Vaidoso começou a ganhar asas. A ganhar as suas asas. E o certo é que as três juntas dão a conhecer este projeto, o Abutre Vaidoso, que é um livro que tem ilustrações e que tem até um CD com uma música que a Cátia interpreta. Como é que foi o caminho até concretizar este sonho? Todos os processos de publicação não são fáceis, portanto, tem o seu trabalho, não é, que temos que fazer. Este CD veio através também de uma brincadeira, porque foi uma brincadeira em que eu dizia a um meu amigo e músico guineense, que é o Guto Pires, eu dizia-lhe assim, olha, eu tenho um livro que espero que seja publicado em 2020, está tudo preparado para isso, que se chama O Abutre Vaidoso. Mas como eu, mais uma vez, sempre aqui com o meu sentimento que gostaria que fosse um livro para todas as crianças, mas que tivesse qualquer coisa direcionada para as crianças da Guiné-Bissau, pedi-lhe ajuda se ele me poderia ajudar a escrever uma letra que tivesse crioulo e que tivesse português aqui a produzir isso. E ele disse-me que sim. E depois ele disse-me assim, porquê que não fazes um CD que saia juntamente com o livro? E eu, pronto, como mulher de desafios que vejo que gosto de correr atrás deles, eu disse, vamos ver se ainda vamos a tempo, se ele me ajudasse, as coisas ficariam mais fáceis. Ele disse, claro que sim. E lá fomos nós fazer. Eu fiz a letra, fiz a música, sou eu também que canto, também gosto muito de cantar. O Guto fez a produção, arranjou-me mais um músico guineense para ajudar. Outro meu amigo que podia fazer a parte de estúdio também quis contribuir.
e então fizemos a música do Abutre Vaidoso, ou do Djugudê Pantu Minero, que é assim que se diz na Guiné-Bissau, que é uma música para as crianças, mas que tem português e tem crioulo. Portanto, canto também em crioulo e aí qualquer criança guineense poderá identificar-se com este áudio e, se calhar, ficar mais atraída pelo livro também. Portanto, a estratégia aqui foi esta. Mas também correu bem. Nós já vamos continuar a conversar. Antes disso, vamos ouvir um excerto justamente do livro do qual temos estado a falar, O Abutre Vaidoso. Acha-se o maior, o mais alto, o mais bonito, o mais charmoso, o mais vistoso. O coitadinho nunca teve um espelho e como não há água por aquelas bandas, sem ser aquela que consegue sugar dos catos de forma habilidosa, há anos que não vê a sua própria figura. Pavoneia-se a todo o instante e fala consigo próprio. Não existe pássaro mais belo e mais formoso do que eu. No dia em que eu morrer, não sei o que será da humanidade. Mal acorda, todas as manhãs canta o seu hino da vitória. Eu sou o abutre mais belo que pode haver no mundo. Mais belo do que eu nunca se viu. Habito um reino onde eu sou o rei e mando em tudo. Sou fenomenal. Cátia, sei que está a tentar que este seu mais recente livro integre o Plano Nacional de Leitura da Guiné-Bissau, mas que não está a ser fácil. Que obstáculos é que é necessário ultrapassar? Bem, todos, porque, como sabemos, a Guiné-Bissau é um país onde 60% das pessoas são analfabetas. Portanto, a cultura não é algo que seja de todo priorizada, não é? Nem valorizada. Portanto, temos aqui um desafio muito grande, mas que eu acredito que vamos conseguir aqui ultrapassar todos os obstáculos e um dia, se Deus quiser, venho aqui dizer que o meu livro está no Já está no Plano Nacional de Leitura. A Cátia escolheu escrever para crianças. Escrever para crianças é dar liberdade à sua criança interior para que ela lhe conte histórias? Sem dúvida. Para já é uma terapia, não é? E podemos falar sobre tudo de forma fantasiosa, podemos usar assuntos mais pesados de uma forma mais leve, mais colorida. Portanto, podemos aqui usar as fábulas, inventar homens com 2 cabeças, crianças com 6 pés e 50 olhos. Portanto, podemos dizer o que nós quisermos. Portanto, embora seja um mercado muito difícil, é um mercado que nos dá mais liberdade para não seguir certas regras, não é? Mas sei que também tem uma veia poética. Eu adoro poesia. E a poesia está, nesta altura, adiada nos seus escritos? Tenho muita coisa escrita em poesia, nunca arrisquei publicar, porque a pesquisa que fiz no mercado é que as pessoas gostam de ouvir poesia, eu adoro declamar poesia, mas as pessoas não compram poesia. E então, depois de fazer essa pesquisa, adiei aqui um bocadinho esse projeto, embora adoro escrever, adoro ler poesia, adoro declamar poesia. Acho que é a minha segunda paixão, a seguir às crianças, é mesmo poesia, escrever poesia. Por falar em projetos, eu sei que a Cátia acarinha um outro projeto, que é o projeto de um canal de YouTube. Quer-nos falar sobre o Cesto das Letras? Sim, o Cesto das Letras é um projeto que eu pretendo desenvolver, se tudo correr bem, agora em 2020, onde gostaria de musicar poesia, gostaria de musicar também histórias para crianças, com convidados, portanto, escritores, cantores, e dar aqui também algum foco, não vou restringir só à Guiné-Bissau, portanto vai ser para a lusofonia, mas gostaria de dar aqui alguma intensidade também para a Guiné-Bissau. Porque quando eu faço uma pesquisa no YouTube, e nós não podemos negligenciar, portanto, o mundo digital, não é? Não podemos, o livro físico é muito importante,
importante e eu adoro a textura, cheirar, a capa. Pronto. Qualquer escritor gosta disso, do livro físico, mas nós não podemos negligenciar os tempos que correm e temos que usar também o mundo digital a nosso favor. Então, o Cesto das Letras, que neste momento só existe como e-mail, neste momento é cesto-das-letras@gmail.com, mas qualquer pessoa me pode mandar uma mensagem ou encomendar um livro que leva, além do livro, leva uma poesia escrita por mim, personalizada, para a pessoa que queira encomendar o livro por esta via. Através do mundo digital, eu gostaria que qualquer pessoa que fizesse uma pesquisa no YouTube encontrasse algo específico para as crianças e referências à Guiné-Bissau, poesia da Guiné-Bissau. Temos muita poesia de qualidade, temos escritores de grande qualidade. Eu tenho boas referências, portanto, da literatura do meu país. É quase a identidade de um povo, mas que não é aproveitada pelos políticos, infelizmente. Não percebo porquê, mas não quero entrar também por aí. Portanto, e o meu objetivo também, em 2020, é esse. Que o Cesto das Letras seja como quase um mar de letras. Portanto, seja uma coisa lusófona, mas com um enfoque aqui especial, ali a negrito, Guiné-Bissau. Com Guiné-Bissau. Mas... Neste momento é um projeto, é um endereço de e-mail também. E quando é que prevê que o canal de YouTube possa começar a ganhar corpo? Eu gostaria que fosse ainda em 2020. Portanto, também já falei com alguns músicos, já convidei alguns escritores, tenho já, portanto, escritores de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, que vão participar, portanto, já me disseram que sim. Agora falta toda uma estrutura só pronto, fazer uma coisa com o mínimo de qualidade também, mas penso que em 2020 que este projeto seja realidade. Cátia, foi um gosto conhecê-la. Muito obrigado por ter vindo ao Mar de Letras, por nos ter exposto o seu trabalho, os seus projetos e também um pouco a sua visão quando leu aquele livro Mãos Dotadas, de que com foco e trabalho conseguimos chegar aos objetivos. Eu é que agradeço este convite. Para mim foi uma alegria poder partilhar as minhas histórias, portanto, convosco. Volte mais vezes. Obrigado. Obrigado, assim terminamos mais o Mar de Letras. Foi excelente contar com a sua companhia, que não dispensaremos na nossa próxima emissão. Eu despeço-me. Até lá.